Olá, essa é a nossa segunda aula da programação orientada a objetos. Nela a gente vai começar a ver a sintaxe da linguagem Java, né? Então uma introdução à linguagem vai ser a linguagem utilizada na disciplina para a gente estudar vários conceitos da programação orientada a objetos. Então vamos lá. A linguagem Java foi criada em 91 por James Gosling e a primeira versão dela foi lançada em 95 para o público. A ideia do Gosling na época era criar uma linguagem que pudesse ser escrita apenas uma vez, né, e com uma única compilação ela seria executável em qualquer máquina, né, no caso, considerando qualquer arquitetura e qualquer sistema operacional por meio de uma máquina virtual. E outro objetivo era que a linguagem lembrasse o C, porém fosse mais simples e mais uniforme que a linguagem C e C++. Então, o lance dessa compilação única é que a máquina virtual, né, que é a Java Virtual Machine, a JVM, ela tem versões para cada sistema operacional, né, e seu respectivo hardware, e ela que vai ser responsável por executar o código compilado. Então, a gente escreve o código-fonte em arquivos.java, a gente compila, vai ser gerado arquivos.class para cada Java que nós escrevermos, né? E esse .class é o bytecode que a JVM lê. Ela vai ler e interpretar esses arquivos em tempo de execução, né? Até por isso que Java tem uma performance um pouco até inferior a outras linguagens, né? E executar esse código, né, na plataforma. Então, a JVM ela é como um intermediário dessa informação, enquanto as outras linguagens, o código compilado, o bytecode, é a CPU que processa, né? No Java a gente tem esse intermediário, que é a JVM. Bem, essa imagem aqui, né, no Java Tutorial, resume bem esse processo. A gente escreve o código em Java, o ponto .java é compilado, gera o ponto .class, que vai ser interpretado pelos diferentes JVMs, né? Então, a gente vai ter JVMs para o Windows e em diferentes arquiteturas, né? Porque a gente tem a x86 e a 64 bits. A gente vai ter JVMs para o Linux, para o macOS e para Android. Segue algumas características aí da linguagem. O Java ela é fortemente orientado a objetos, né? Qualquer ponto Java que a gente criar, a gente vai ter que criar uma classe. Então, tudo em Java são classes. Ela tem a tipagem estática forte, então a gente tem que declarar antes, né, os tipos. E esses tipos não são modificados no decorrer da execução. A gente tem a questão da JVM, né, que interpretam o nosso código compilado e isso provê uma alta portabilidade para o código. Gerenciamento automático de memória, que não era algo que havia, por exemplo, no C, né? Ao mesmo tempo, apresenta uma sintaxe bastante similar a C, C++, que facilita o aprendizado, porque é quase um padrão, né? O aprendizado da linguagem C, uma das primeiras linguagens que a gente aprende. Também tem a facilidade de internacionalização, por suporte a caracteres Unicode, né? Tem muitas bibliotecas e APIs para Java, até por conta dela ter sido adotada muito cedo e até hoje é uma das linguagens ainda mais utilizadas, né? Se não me engano, está atualmente em segundo lugar, perdendo apenas para Python, o que é surpreendente para uma linguagem que já tem um bom tempo de vida. E ela facilita o desenvolvimento de programas distribuídos, né, de criação de threads, de sistemas com programação concorrente. E quando a gente vai instalar o Java na nossa máquina, a gente se depara aí com dois programas diferentes, a JDK e a JRE. O que cada uma, né? O JRE é o Runtime Environment, né? Na verdade, ele é o pacote básico para a gente poder executar programas em Java no nosso computador. Então, ele vai conter aí a JVM e bibliotecas necessárias, né? No entanto, não pode ser utilizado para criar novos programas. Então, como desenvolvedores, o que a gente instala é o Java Development Kit,
que já vem com tudo completo para desenvolvimento em Java. Então, ele traz também o compilador, outras ferramentas tipo JavaDocker, JDB, né? Então, com ela a gente consegue criar, compilar programas, tem toda a documentação da linguagem. E para a gente começar a desenvolver em Java, né, é muito simples, basicamente é instalar o JDK e alguma IDE de nossa preferência, né? Coloquei aqui 2 opções, mas tem outras, né, além dessa. Então, a primeira opção que eu coloquei aqui é o Eclipse, né, na página do Eclipse, dá para baixar várias, né, versões da IDE, inclusive, eu coloquei aqui, se não me engano, a mais básica. E o Eclipse ele vem com a JRE embutida, a gente até consegue programar, se eu não me engano, em Windows funciona bem, mas em Mac já não funciona, é obrigatória a instalação da JDK. Eu coloquei aqui a versão da JDK, mas se vocês quiserem, podem instalar a OpenJDK também, que é a versão de código aberto, né? Ela está algumas versões anteriores, se eu não me engano, a OpenJDK está na 12. No momento da gravação desse vídeo, a JDK está na versão 16. Uma segunda opção, o Visual Studio Code. É um dos que eu gosto bastante, porque ele não é apenas para Java, é basicamente qualquer linguagem de programação. Ele tem várias extensões, né, que facilitam o uso do VS Code para diferentes linguagens. Aqui eu coloquei o link, né, que já mostra o caminho para instalar ele com todas as extensões necessárias para funcionar com Java. Então tem aqui o Coding Pack for Java, esse Coding Pack inclui inclusive a JDK, né? No entanto, se você já tiver o Visual Studio instalado, essa página também ensina como faz a configuração, é apenas baixar a JDK e as extensões que eles indicam na página. Outra extensão que eu indico, que não está falando nessa página, é o Code Runner, que facilita a execução, né? Já compila e executa ali na própria tela do Visual Studio, então agiliza o nosso trabalho. Então, nessa aula, eu vou focar em falar sobre a sintaxe da linguagem Java. Claro que eu não vou conseguir falar sobre tudo, né? Java é uma linguagem que tem muitos recursos, então aqui a gente vai focar no básico para começar a programar, né? Lembrando aí que a linguagem é bastante parecida com C, então utiliza regras muito semelhantes, né, como os condicionais, os laços de repetição. Os blocos de código são delimitados por chaves, né, e a gente vai ver aí que Java também trabalha com pacotes, basicamente é a forma que a gente organiza o código dentro de pastas. E eu vou mostrar isso nos próximos slides. Então, sobre a estrutura, todo arquivo que contém código-fonte Java, ele deve terminar com a extensão .java, né? E o código dentro desse arquivo, ele tem que estar contido dentro de uma classe, de uma interface ou enumeração. Se ele não estiver contido dentro desses 3 tipos aqui, né, eu vou ter um erro de compilação. Então, no exemplo aqui, a gente tem uma classe, um public class pessoa. Outro ponto é que o nome, né, da classe, interface ou numeração desse código tem que ser idêntico ao nome do arquivo .java. Então, se eu tenho aqui, né, o public class pessoa, meu arquivo tem que ser pessoa.java. Se for outro nome, for people, né, em inglês tem que ser people.java. Não seria people, seria person. Desculpa, person.java. Então, se eu não tiver esse nome idêntico, eu vou ter um erro de compilação. E os pacotes são utilizados para organizar o meu código-fonte. Então, eles são literalmente pastas, né, que eu vou criando dentro do meu source. O source é o antigo código-fonte. Aqui eu criei, por exemplo, uma pasta animals que eu coloquei um dog, né? Então, aqui seriam classes relativas, né, que fossem animais. Eu poderia criar outras dentro de animais, ser mais especializado, né? E isso tudo para organizar meu código-fonte, né? Dependendo se eu utilizar alguma arquitetura como MVC, REST, tem alguns nomes padrões que eu utilizo nessas pastas para eu encontrar mais fácil os arquivos, como por exemplo, repositories, controllers, né? Coisas do tipo. E assim que eu coloco uma pasta, um código, né? Um .java dentro de uma pasta, eu tenho que indicar o package dele no código-fonte.
Então vejam, dog está dentro, né, do animals, então package.animals. Se ele estivesse dentro de um outro pacote, tipo pets, né, animals, depois vem um pets, seria animals.pets. Então tem que indicar todo o caminho de onde está o código-fonte. Algo bastante comum quando a gente programa em empresas é colocar no package o endereço, né, da URL daquela empresa. Então, se fosse um código do IF, né, que é edu.ifsp.edu.br, eu começo ao contrário, br.ifsp.edu, e aí eu começo a colocar o meu código fonte a partir dessas 3 pastas. Então, o package tem esse caminho. Muitas vezes a gente utiliza bibliotecas que vão ter caminhos assim. Então, é por isso, o caminho das pastas segue uma nomenclatura igual ao URL da empresa que desenvolveu. E um método de entrada no Java para um programa que roda no console, né, é o método main, e ele sempre é declarado da seguinte forma: public static, public porque ele será acessível de qualquer local, né? A gente vai ver aí a relação entre modificadores de acesso daqui a pouco. O static por ele ser único para o programa todo. Void porque ele não tem nenhum retorno. Main, né? Indica uma palavra reservada, indica que ele é o método principal de entrada. String, e essa string aqui é um vetor. Args, então são os argumentos de entrada. E throws exception, né? Se ocorrer algum erro. E esse args aqui, né, a forma que está escrita é a única coisa que você pode mudar na declaração do método main. Você pode escrever argumentos, por exemplo. Todo o resto, nada pode ser modificado. E essas entradas, eu posso jogar texto, eu posso jogar arquivos de entrada, né? Vai depender do que eu quero para o meu programa. E eu vou processar esse argos da forma adequada. Continuando sobre a sintaxe, as variáveis em Java, elas precisam ser declaradas antes de serem utilizadas, são fortemente tipadas, né? Quer dizer que eu preciso declarar o tipo e ele não vai modificar no decorrer do programa. E é case sensitive, o que isso quer dizer? Que ela é uma linguagem que diferencia letras maiúsculas de minúsculas, né? E existem as regras para nomenclatura de variáveis. Ela deve começar, né? Ela deve conter apenas letras, underline, o cifrão e números. Ela não pode iniciar com números, não pode conter espaços, não pode usar palavras-chave da linguagem e o nome deve ser único dentro do escopo. E isso é bastante similar para a maioria das linguagens de programação, não muda, né? E existe também as boas práticas para a gente nomear essas variáveis. No caso de Java, a gente utiliza o que a gente chama de lower camel case, né? O que isso quer dizer? Que a gente declara as variáveis todas em minúsculo, né? Começando com a letra minúscula. Então, por exemplo, aqui chama total, né? Começa com letra minúscula. E se for um nome composto, eu coloco a primeira letra, né, da segunda palavra em diante em maiúsculo. Então, por exemplo, full name, né, o N do name eu coloco em maiúsculo. Age of birth, o O do off e o B eu coloco em maiúsculo, né? Isso facilita a leitura. E aqui eu estou colocando exemplo que a gente pode colocar também números, né, nas variáveis. Então, phone1, poderia ter um phone2. A exceção dessa notação lower camel case são as variáveis constantes, que em Java a gente declara como static final, né, que são únicas, instanciadas apenas uma vez. Esse tipo de variável, né, que são as constantes, a gente declara com as letras todas em maiúsculo. E caso elas sejam compostas, a gente utiliza o underline para separar. Então, nesse exemplo aqui, um file location, né, que é uma string que tem a localização de uma pasta aqui, a gente colocou tudo em maiúsculo com underline separando, né, as duas palavras. Então, boas práticas, sempre bom utilizar para não ficar um código muito iniciante. Variáveis, a gente tem os tipos primitivos, né, entre os clássicos. O boolean, né, que é o nosso tipo true ou false, booleano.
caractere, que é o char. O inteiro, a gente tem 4 representações de 4 tamanhos diferentes. Então, o byte, o short, o int e o long. A gente acaba utilizando mais o int para declarar inteiras, a não ser que a gente saiba que vai ser muito pequeno, né? E ponto flutuante, são os nossos números reais aí, o float e o double, né? O double tem uma precisão maior que o float. A gente tem também os tipos de referência, que são aqueles que não são primitivos, né? E apontam para um endereço da memória. E a string, que é o nosso tipo texto, é um tipo de referência, assim como os arrays também são um tipo de referência, eles apontam para a primeira posição do array. E as classes instanciáveis, então qualquer classe, né, qualquer objeto que a gente criar a partir de uma classe também é um tipo de referência. Um exemplo aqui, né, string é um tipo de referência. Array, e aqui eu exemplifiquei 2 tipos de a gente instanciar um array. Criei um array de inteiros e já instanciei os valores direto, né, atribuí esse array com 4 números. No outro caso aqui eu criei um novo array que tem até 10, né, espaços reservados aqui já. E um objeto que eu criei por meio da classe pessoa, então instanciei uma nova pessoa aqui para a variável fulano. Outro elemento bastante importante da sintaxe são os modificadores de acesso. E esses modificadores, eles controlam acesso a elementos, aí por elementos quero dizer as variáveis, os métodos, né, qualquer tipo de conteúdo que eu tenho no programa, incluindo até mesmo classes, né? Eles controlam o acesso delas, né, em relação a outras classes. Então, a gente tem o público, e o público quer dizer que eu consigo acessar aquele elemento por meio em qualquer outra classe, né? Já o privado significa que eu só acesso aquele conteúdo dentro do próprio objeto, né, que os declarou. Enquanto protected, né, o intermediário, ele mantém acessível aquelas coisas apenas dentro do mesmo pacote. Então, lá do cachorro, né, que está no pacote animais, só quem está no pacote animal conseguiria acessar coisas que são protected dentro do objeto cachorro. E em Java, a gente segue bastante o princípio de encapsulamento, que a gente vai estudar na próxima aula, né? Mas trata aí de proteção das variáveis de uma classe. E por padrão, dentro da classe, a gente declara a todas as variáveis como privado, né? Com exceção das constantes, que são públicas. E elas são acessadas, né? Essas variáveis são acessadas por meio dos métodos getters e setters. Então, os getters retornam e os setters setam essas variáveis. Os métodos são públicos, as variáveis são privadas. Esses são os operadores básicos da Java, né? Atribuição, utilizamos o símbolo de igual. As operações básicas de soma, subtração, divisão, né? E o mod para retornar o resto da divisão. Incremento ou decremento unitário, mais, menos, menos. Eu também posso realizar a atribuição junto com o incremento, então seria mais igual ou menos igual. Os relacionais comparativos, né, maior igual, menor igual, igual, né, que são os 2 símbolos de igual, e o diferente igual. E os lógicos, para a gente fazer comparações de end, né, eu tenho 2 símbolos comercial, o OR e o exclamação para negação, né, not. Estruturas de controle, temos o if else, o switch. Para repetição, for, o while, também o do while. Um exemplo aqui da utilização do if, né, já com os blocos em chave. Então, if, né, condição, faço uma coisa. Else, posso encadear com outro if, e ele é apresentado separado, else, espaço if. Outra comparação, posso fazer isso várias vezes e o else ao final. E o exemplo do for, que eu posso, inclusive, declarar uma variável dentro do for e atribuir um valor. Então, esse for i recebe 0, né? Enquanto o i menor que 10, então o meio do for é a nossa comparação. I mais, então faço uma atribuição unitária aqui.
e realiza uma ação. O for também pode ser utilizado para percorrer listas, né, coleções. A gente vai ver isso nas próximas aulas. Dentro das classes eu posso conter métodos. Os métodos são aquelas que definem o comportamento da nossa classe e são correspondentes ao que a gente usava como funções e procedimentos em C. A lógica do código, ela deve ser organizada dentro dos métodos, né, nas classes. E a definição de um método vai incluir o modificador de acesso, então private, public ou protected, o tipo de retorno, void se não tiver nenhum retorno, e eu posso utilizar qualquer outro tipo, posso utilizar tipos primitivos como int ou tipos de referência, né, que poderia ser qualquer classe, além de strings e arrays, o nome do método e uma lista de argumentos. E a combinação de todos esses elementos, né, a gente chama de assinatura do método. Essa assinatura ela tem que ser única. E aí, se eu fizer algumas modificações, por exemplo, eu tiver um método que é exatamente igual, só que tem um argumento a mais, isso quer dizer que ele já tem uma assinatura diferente. Então, posso fazer isso. Métodos que são quase iguais, tem até o nome igual, mas lista de argumentos diferentes. Então, isso identifica como uma assinatura diferente, só que, claro, tem que ter cuidado para chamar esse método para não confundir. E existe um tipo especial de método que é chamado de método construtor. O método construtor é aquele que permite a gente criar objetos a partir de uma classe, né? O que a gente chama também de criar instâncias de uma classe. Então, nesse exemplo aqui, ó, a classe dog, ela tem dois métodos construtores. O método vazio, que se a gente criar uma classe e não criar nenhum método, por padrão o vazio é criado, né? Não precisa declarar ele. Mas como aqui eu já declarei um método que possui um parâmetro, né? No caso o name, eu preciso também criar o vazio para ter os dois. Então eu tenho o vazio, que eu posso criar o objeto sem nada, ou um método com parâmetros que eu já inicializo as variáveis daquela classe, né? E para inicializar as variáveis, eu tenho que enviar elas nos parâmetros. E nesse caso eu faço this.name para fazer referência à variável daquela classe. Recebe a variável que eu recebi por parâmetro. Então não preciso ter nomes diferentes, né? Mas só que para diferenciar uma da outra, eu tenho que colocar o this na frente da variável, que é a variável da classe, né? Essa variável da classe, a que recebe por parâmetro é a da frente. E um tipo de método que nós costumamos criar para acessar as nossas variáveis privadas são os métodos getters e setters, né? Ou métodos acessadores, entre aspas. Então, esses métodos são utilizados para respeitar o encapsulamento, né? Que vai consistir em declarar todas as variáveis como privadas. E aí, para eu acessar essas variáveis, né, da classe ou do objeto que for do tipo dog em outras, eu tenho que criar os getters, que vão me retornar essa variável. Então, por exemplo, name, eu crio o getName, e os setters. Então, para o name, tenho o setName. E todas respeitam essa nomenclatura, que eu tenho um get na frente do nome da variável, e aí o nome da variável eu respeito aquela lower camel case, em que eu coloco a primeira letra em maiúsculo. A mesma coisa para o setName. E aí eu consigo recuperar e alterar o valor dessa variável sem acessar ela diretamente. Para criar os nossos primeiros programas, aqueles simples que tem entrada via console, a gente pode fazer a leitura de entradas do teclado por meio da classe Scanner, né? A classe de Scanner é uma classe da biblioteca JavaUtil. Então, quando eu acrescento ela aqui, eu preciso fazer o import java.util.scanner. Se você estiver utilizando o Eclipse, o VS Code ou
qualquer outra ferramenta de edição adequada ao Java, ele vai fazer esse import automaticamente. Então, eu criei aqui um scanner entrada, né? Para instanciar ele, eu tenho que fazer new scanner e indicar que a entrada é o system.in, que é a entrada padrão por teclado. O system.out, eu já utilizei ali, mas não havia comentado, mas é a saída padrão, né? Que vai sair ali na tela do terminal. Eu tenho o print line, a única diferença é que o print line pula uma linha, né, depois de escrever o texto. Então, nesse exemplo, no método main, você tem uma entrada, pedi para escrever um número inteiro e faço o quê? Entrada.nextInt, ou seja, ler o próximo, né, valor inteiro a ser digitado e atribuo isso a uma variável i que eu criei aqui. Int i recebe, né, o resultado desse movimento aqui nextInt. Depois de ler, eu escrevo número, né, é o valor aqui que eu li do i, e fecho a entrada de dados. Então, podem copiar esse código, né, numa classe app.java, tem que ter esse mesmo nome ou alterar esse nome. E rode, a gente consegue digitar números aqui e escrever na tela. E aí a gente já entra com outra questão, que é o tratamento de exceções, né? O que são exceções? São erros, são problemas que acontecem no nosso código. E um problema claro que vai acontecer aqui é se a pessoa não digitar o número inteiro. Ou seja, se ela digitar o número, no caso decimais, flutuante, ou então um texto, né? Um valor que não tenha nada a ver com o número. Então, a gente precisa tratar esse erro. Como que a gente faz? Então, essa stack de erro é o que acontece se eu digitar um valor que não é inteiro lá, né? Vai jogar uma exceção, input mismatch exception. Então, o Java, ele trata assim, todo erro, ele joga uma exceção. Como ele joga essa exceção, a gente pode capturar essa exceção para tratá-la, né? Então, a gente pode capturar aí múltiplos tipos de exceções. Então, no próximo código eu mostro aqui eu capturando essa input mismatch exception e mostrando um erro, uma mensagem de erro adequada na tela. Como que eu faço? Bem, dentro eu crio um código try, que é tentativa, né? Então, ele vai tentar realizar esse código aqui dentro. Esse código aqui dentro é justamente o que lê a entrada, né, e lendo de forma bem sucedida, ele escreve na tela o número e o valor que eu digitei. E se isso der errado, o que ocorre? Uma input mismatch exception. Então, ocorrendo essa exceção, eu dou um catch nela, então captura essa exceção. Então, a gente chama isso de bloco try catch. E aí, aqui dentro eu posso fazer o que eu quiser, eu posso escrever a mensagem desse erro. O que eu estou fazendo aqui é enviando uma mensagem simples na tela do usuário. Você não digitou o número inteiro. E no final eu fecho aqui, né, a entrada que eu não estou mais utilizando. É importante a gente falar também sobre conversão de dados em Java, né? Então, existem dois tipos de conversão. A automática, e ela ocorre quando o Java consegue fazer a conversão sem nenhuma perda. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho inteiro, 35, valor, né? Esse valor inteiro, eu vou jogar ele para dentro de um número que eu declarei, né, como float, então, um número flutuante. Como o valor inteiro, ele cabe dentro de um flutuante, ele é compatível, o Java vai fazer a conversão automática desse valor para flutuante. Então, não preciso fazer nada, apenas um coloco no outro, né? Então, quando que eu tenho esses casos de conversão automática? Quando os tipos são compatíveis, caso são dois números, e eu estou atribuindo um valor de um tipo de dados menor para um maior. Então, inteiro para flutuante, inteiro para long, flutuante para double, né? Float para double. Então, nesse caso, eu consigo fazer. Mas quando não é isso, né? Quando eu estou fazendo um float para inteiro, por exemplo. Aí eu entendo que eles são o mesmo tipo, ambos são numéricos, porém eles têm precisões diferentes, né? Aqui eu peguei um double, né? Que é um número flutuante com precisão maior, e eu quero jogar ele para um número long, que é um número inteiro, né?
tem a mesma precisão, mas é um número inteiro, não comporta um double. Então eu tenho que fazer uma conversão explícita. Eu simplesmente coloco o valor aqui long entre parênteses, então estou forçando esse valor double para ser convertido a um long. E o que vai acontecer aqui é que esse número que é 100,04, ao converter para um long, que é um número inteiro, ele vai virar apenas o número 100. Então eu perco essas casas decimais. Por isso eu tenho que fazer a conversão explícita, né? Sabendo que eu vou perder certa precisão nesse dado. A mesma coisa se aqui fosse um float e aqui um int, né? Eu ia conseguir converter fazendo um cast para int, só que eu ia ficar com o valor sem as casas decimais, perder certa parte da precisão. E eu também posso fazer a conversão de tipos totalmente diferentes, né? Então aqui a gente viu a conversão de tipos numéricos, mas eu posso converter um tipo string, por exemplo, um texto, em inteiro, né? Caso esse tipo string contenha um valor numérico. E eu faço isso utilizando as classes equivalentes aos tipos primitivos. Então, todo tipo primitivo, como o inteiro, o float, o double, o long, o boolean, eles possuem classes equivalentes. A de int é integer, a do float é float, só com letra maiúscula, o do boolean também, boolean, só com letra maiúscula. Essas classes, elas são usadas para, entre outras coisas, conversão de dados. Então, caso para conversão de inteiro, eu faço integer.value of. Eu vou estar convertendo, né? Veja o exemplo aqui que eu estou convertendo um ano, que é uma string. Convertendo um ano para um valor inteiro. Então, o ano aqui, né, que é uma string 1993, está entre aspas, né? É um texto. Eu converto esse valor 1993 para um número inteiro. E aqui, ao mesmo tempo, já estou fazendo uma subtração, pegando 2021 menos 1993 e calculando uma idade aproximada aí, sem considerar os meses, né? Só que veja que essa conversão, ela é perigosa, né? Eu tenho que ter certeza que o valor que eu estou convertendo é realmente número inteiro, porque senão ele vai jogar uma exceção, vai ter um erro aí no meu código. Nesse caso, a exceção que a gente joga é number format exception, né? Basicamente, ele vai dizer, ó, isso aí que você está convertendo não é um número, não. Então, eu tenho que tratar essa exceção. Então, veja, nesse exemplo, eu usei o bloco try catch com 2 catches, né? Por quê? O primeiro aqui, ó, tô lendo o valor de ano, né? E eu vou ler como se ele fosse um número inteiro, tô fazendo input.next. Aí eu pego e esse valor que, como eu usei o .next, eu li como um texto. Estou convertendo ele para número inteiro e aí calculo a idade aproximada. Só que se a pessoa digitar um texto, tipo abacaxi, né, eu vou acontecer o quê? Uma exceção, number format exception, que eu trato aqui. Você não digitou um ano, você digitou qualquer outra coisa. E aqui eu fiz um catch para uma segunda exceção, né, para exemplificar que a gente pode tratar múltiplos problemas aqui. Então, se ocorrer uma segunda exceção, eu escrevi erro e peguei a mensagem dessa exceção. Assim a gente consegue identificar o que está acontecendo. Ao final, fecho, né, a entrada. E para finalizar a aula, que já está ficando longa, né, eu gostaria de falar rapidamente da Collections Framework. O que é isso? Né? É um framework do Java, já vem incluído na linguagem, que fornece várias estruturas de dados prontas. Então, a gente vê na disciplina de estruturas de dados como implementar uma lista, como implementar uma lista linkada, duplamente encadeada, um mapa, um mapa de tipo hash, uma fila, uma pilha, enfim. Esses vários tipos de estruturas de dados estão disponíveis aí no Java Collection, né, no framework. A gente pode utilizar esses tipos. Vou mostrar uma figura aqui que mostra aí os vários tipos de coleções, né? Tem uma questão de herança aqui. Em amarelo são interfaces, depois a gente vai ver exatamente o que a interface significa. Mas interfaces eu não consigo criar instâncias de objetos a partir delas, né? São instâncias vazias que devem
ser seguidas como implementação. Então, um exemplo aqui, por exemplo, o lista, né? É uma interface, ela tem como filha uma classe abstrata, né? Que é abstract list, e aí eu tenho as classes que eu vou utilizar, que é o ArrayList, o vetor, a stack, né? Que é a pilha. Eu tenho a lista encadeada aqui, que vem lá da pilha, o tree set, tem o priority query, são só algumas das possíveis estruturas de dados que a gente pode utilizar. E a mais básica e mais utilizada de todas é a lista, né? Então, a lista representa diversos tipos de listas, né? A interface lista. E como ela é uma interface, eu não consigo instanciá-la, eu tenho que escolher uma implementação, uma classe, né, para utilizar. A que a gente mais utiliza é a classe ArrayList. Então, no exemplo aqui, eu estou criando uma lista, minha listinha, né? Ela é do tipo ArrayList. E eu tenho que aqui nesse triângulo, eu tenho que declarar o tipo da minha lista. Essa minha lista vai ser de string, né? De valores textuais. Então, declaro aqui string. E aí eu posso adicionar várias strings. Adicionei pão, queijo, tomate na minha lista. Posso imprimir essa lista para ver o que tem nela, né? Além das operações de adição, eu posso fazer operações de remoção, indicando o índice do item que eu quero remover. E também utilizar collections para ordenar a minha lista. Então, nesse collections.sort, envio como parâmetro a minha lista. Nesse caso, é uma lista de números inteiros. E vejam aqui que para declarar a lista de números inteiros, o trem, eu tenho que usar o tipo relativo aqui, né? De que é integer. Não consigo fazer list int. Não, tem que fazer list integer. Né? Então, declarei uma lista de números inteiros. Adicionei aqui 4 valores. Ordenei. Removi o segundo, né? Lembrando que a gente trabalha com índice 0 no Java. Então, removi o segundo e imprimi esses valores. Então, pega esse código, implementa ele numa classe main e roda para ver o resultado. E é isso da aula de hoje. A gente já viu aí bastante coisas da sintaxe. Gostaria de deixar essas referências, principalmente as 3 primeiras, né? As 2 primeiras tratam muita coisa da sintaxe do Java. A segunda fala do framework da Java Collections, que é muito bom, tem mais exemplos aqui. E outros 2, do curso da IFRN e da Unicamp, né, que tem alguns PDFs para você estudar um pouco mais. Então, ficamos aí, até a próxima aula.